Sim, amigo. Pastor, há pouco você mencionou Gênesis 2:7, né, falando sobre a criação do homem, Aham. e ali apresenta os dois elementos que Deus pegou para então formar o homem, e o versículo é muito claro falando que a partir então daqueles dois elementos o homem passou a ser alma vivente, Certo. né? Foi a colocação bíblica, é claro, isso é óbvio. A partir desse versículo, como que nós podemos entender Eclesiastes 12:7, que fala: o pó da terra, o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Que talvez esse seja um versículo também que alguns que creiam na imortalidade da Se alma baseie, né? se baseiem. Eclesiastes 2:7 é o oposto de Gênesis 2:7. Você tem o processo formativo da vida e você tem o processo agora da morte. Então, a mesma expressão que aparece para fôlego de vida, né? Nefesh, você vai ter lá o espírito que sai do homem e volta para Deus. O grande problema é que tem gente que acha que esse espírito que sai do homem e volta para Deus, de alguma forma ele é consciente, mas ele não é consciente. Só há consciência quando os elementos estão juntos, quando há o fôlego e quando há o corpo, a matéria. Quando Deus uniu, o homem foi formado. Na morte elas se separam e a alma deixa de existir. Então, nefesh em hebraico ou pneuma, né, do grego, em momento algum são entidades conscientes. É algo consciente. É apenas a capacidade da vida que Deus dá ao ser humano. E na hora da morte, esse dom da vida volta para Deus. Mas não é nada consciente. E na ressurreição, Deus fará um milagre. Esse espírito, essa consciência, Deus vai voltar a colocar no corpo, como criou Adão, Ele vai voltar a colocar e a pessoa voltará a viver. No mesmo corpo que ela tinha, com a mesma consciência que ela tinha. Na ressurreição esse milagre vai acontecer. Que a morte, segundo Eclesiastes 12:7, é o processo inverso da vida. Na vida, Deus juntou o pó, fez o homem, o boneco, e deu consciência. Ele é uma alma vivente. Na morte, o homem perde essa consciência e o corpo, o boneco, volta para a terra. Acabou a alma. Nós lemos também em Ezequiel que a alma é mortal. A alma que pecar, a pessoa que pecar, essa morrerá. A ideia de que a alma é imortal é a primeira mentira contada por Satanás lá no Jardim do Éden. O diabo disse para Eva: o que Deus disse para você? Que se você comer do fruto você vai morrer? É certo que não morrereis. A primeira mentira que o diabo contou no planeta Terra foi que a pessoa não morre, que a alma não morre. Você pode comer, você não vai morrer. E até hoje, ele continua enganando as pessoas com essa mentira, de que a alma é imortal. Não, a alma é mortal. É isso que a Bíblia ensina. O que mais a Bíblia declara a respeito do estado dos mortos? Vamos ler mais alguns textos? Gênesis 3:19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Ou seja, o homem é pó. Na morte, você volta para o pó. Um outro texto, Salmo 146:4. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Ou seja, a pessoa não tem mais consciência, não tem mais raciocínio, não tem mais propósito. Por quê? Porque ele morreu. Eu costumo sempre dizer, quando uma pessoa morre, ela fica totalmente inconsciente. E se não levarem, nem para o cemitério ela vai. Alguém tem que levá-la para o cemitério. Porque aonde ela morre, ela fica. Simone. É errado ser cremado? Nós não temos problemas em ser cremados. A Bíblia não condena a cremação. Nós temos que valorizar o ser humano, cuidar bem dele. Agora, uma vez que a pessoa está morta, se ela vai ser sepultada, se vai ser cremada, o que vai ser feito, depende da vontade da família, depende também de aspectos culturais. Em várias culturas, o ser cremado é uma coisa digna que se faz com aquele que morreu.
Então não existe nenhum impedimento bíblico a alguém cremar um morto. Certo? Tem pessoas que têm, antes em vida, fazem o pedido à família e as famílias respeitam isso, cremam as pessoas, etc. Outras pedem que depois de um tempo os ossos sejam ajuntados, Nós temos exemplos na Bíblia até disso, José pediu que os seus ossos fossem levados de volta para sua terra natal e finalmente foi Moisés quem fez isso, Muito tempo depois é Moisés quem vai atender o pedido de José, que os seus ossos voltassem para sua terra natal. Um outro texto, esse nós lemos há pouco, O pastor leu para nós, Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, Eclesiastes 12, 7 é o oposto de Gênesis 2, 7. Aqui é a morte, lá é a vida. Na vida, Deus junta os elementos. Na morte, os elementos se separam. O grande problema é que Hollywood popularizou a dicotomia platônica. Você se lembra, por exemplo, do filme Ghost, O Outro Lado da Vida? No momento em que o personagem morre, o ator morre, você vê claramente, no conceito do filme, a alma se desprendendo do corpo e a partir daí essa alma vai batalhar pelo amor da esposa que ficou. E ela encontra outras almas que estão aí nesse plano intermediário. Isso é Hollywood, isso não é Bíblia. Eu costumo sempre dizer que dentro de muita igreja, o que está sendo ensinado é as estratégias de Hollywood e não a Bíblia. Tem muita igreja que está ensinando o dualismo platônico e não a Bíblia. A filosofia grega, ela é contra a Bíblia, porque a filosofia grega prega esse dualismo de corpo e alma, a existência dessas entidades que podem viver independentes, e a palavra de Deus não aprova isso. Então nós temos que deixar Hollywood, deixar a filosofia platônica e ficar com a palavra de Deus. Com claro, assim diz o Senhor. O Senhor diz, isso é verdade para nós. Sabe que eu tenho um amigo que ele estava num cemitério e estavam sepultando um irmão dele. O irmão dele não era membro da igreja adventista, do qual ele era membro, mas membro de uma outra igreja que acreditava que a pessoa logo após a morte vai para a glória. E o pastor do seu irmão, pastor desta igreja, estava fazendo o sermão fúnebre. E na hora do sermão fúnebre tentou confortar a família dizendo, não precisam chorar o irmão de vocês, porque o corpo está aqui, mas a alma já está na glória com o Pai. E esse meu amigo, que é adventista, disse para o pastor assim, não pastor, não minta para a nossa família, não conte mentira aqui. Meu irmão não está na glória, ele está aqui, pastor. Não tem nada que foi embora, ele está aqui. E só na volta de Jesus é que nós saberemos se ele está salvo ou ele está perdido. Eu não sei se eu teria coragem de fazer o que ele fez, numa situação delicada como esta, mas a gente ouve tanta mentira que parece que chegou o tempo da gente começar a gritar a verdade. É tanta mentira sendo inventada. E outra, a ideia de que a pessoa morre e depois volta para se comunicar com quem está vivo. Ora, quem morre não tem consciência, não pode conversar com quem está vivo. Mas você vai encontrar pessoas que vão dizer, não, mas eu vi de fato. Ele pode até ter visto, mas quem ele viu, certamente não é o parente que morreu, ou a pessoa que morreu. Porque a palavra de Deus nos diz que o diabo, ele tem até o poder de se transformar num anjo de luz. Ou seja, o diabo pode sim personificar alguém que já morreu e voltar com algum tipo de mensagem. E certamente quando ele faz isso, não é com boas intenções. Por isso que a palavra de Deus condena veementemente o consultar os mortos. A Bíblia condena isso veementemente, que nós não devemos consultar os mortos. E até a Bíblia diz assim, a favor dos vivos se consultarão os mortos.
E nós já lemos aqui vários textos dizendo que a morte é um sono, um estado de inconsciência. Não se pode conversar com quem morreu. Sim, Wayne. É falado na Bíblia que quando um justo dorme, há uma festa no céu. Isso procede? Não quando um justo dorme. A festa no céu acontece quando um pecador se arrepende. Agora, em Apocalipse está escrito de que o Senhor vela pela morte dos seus santos. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, porque a sua recompensa os acompanha. Então, o Apocalipse diz que feliz é aquele que morre no Senhor. Com relação ao arrependimento ali nos últimos minutos de vida, a gente tem a prova, lógico, do Calvário. Do ladrão, né? Do ladrão, isso. Mas aí a gente se aprofundando mais num caso extremo ali de um homicídio, seja lá o que for, mas naquele instante de uma queda, a pessoa pedir perdão, ali até no mesmo susto, no temor, no medo da morte, é válido? Eu acho que só Deus pode julgar esses casos, né? Só Deus pode avaliar a sinceridade de um coração. Até que ponto, no desespero, você está pedindo perdão por medo das consequências ou porque você de fato está arrependido e triste pela vida que levou? Então é uma linha muito tênue que só Deus pode julgar. É por isso que finalmente salvação ou perdição é um caso que está nas mãos do Senhor. Ninguém pode julgar. Nós não temos a condição de dizer esse aqui está salvo e aquele está perdido. Porque o homem só vê o exterior, né? É Deus quem vê o coração. Sim, amiga? Pastor, existe maldição hereditária? Maldição hereditária? Isso. Eu acredito que nós podemos, de forma hereditária, passar alguma coisa negativa para os nossos filhos. Por exemplo, em termos de saúde. Uma pessoa que não cuida bem da sua saúde, do seu corpo, ele pode estar num estado debilitado e essa debilidade pode ser transmitida geneticamente para as pessoas. É por isso que há doença genética, né? Algum sintoma que foi contraído no passado e isso passa de pessoa para pessoa. Quando a gente lê um dos mandamentos, lá Deus diz assim que quando a gente honra pai e mãe, há uma bênção, né, para nós, né? A bênção da longevidade. E essa bênção vai ser alcançada até a 3ª e 4ª geração daqueles que amam e temem ao Senhor. Agora, por outro lado, você dizer que uma maldição pode ser passada de geração em geração, eu acredito que seria um inocente receber algo que ele não deveria receber. É claro que a influência negativa eu posso receber. A criança pode ser educada num lar onde o pai e a mãe não temam a Deus. E esse comportamento vai afetar diretamente a educação da criança. Agora, algo sobrenatural, passado de geração em geração, eu não acredito. Ok. Certo? Vamos então, finalizando o nosso estudo, compreendermos um último detalhe. A morte é uma ameaça ao ser humano e ninguém quer morrer. É por isso que Jesus disse que quando ele veio morrer para que nós tivéssemos vida. E graças à vitória dele sobre a morte, é que nós podemos ter a esperança de que um dia, nós mesmos se morrermos, viveremos. Quando você vai para o 1º capítulo de Apocalipse, né? Ali diz claramente, leia comigo esse último texto que vamos hoje ler, Apocalipse no 1º capítulo, versículo 18. E aquele que vive, Cristo está se apresentando para João, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves de quê? Da morte e do inferno. A palavra inferno aqui pode ser traduzida como sepultura. Eu sou aquele que estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e da sepultura.
Ou seja, porque Cristo venceu a morte, Ele pode nos assegurar que um dia, se morrermos, também ressuscitaremos. Então há esperança para todos nós. Há esperança para aqueles que já dormem. Por isso, diz o Apocalipse, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Eles estão mortos no Senhor. E na hora da volta de Cristo, eles irão ressuscitar. Ou seja, a morte está com os seus dias contados. É por isso que eu e você hoje podemos tomar a seguinte decisão. Compreendendo ser a morte apenas um sono, que os mortos não sabem de coisa alguma, nem podem se relacionar com os vivos. Acredito também que Deus tem solução para todos os problemas, inclusive para a morte. E certamente eu e você já perdemos queridos, né? A quem muito nós amávamos. A morte levou essas pessoas. Eu já tive que sepultar um irmão, sepultar um pai. E quão difícil é você voltar para casa e aquela pessoa não mais está ali. Você não mais ouviu o timbre da voz, a presença não mais está ali. Mas todas as vezes que a gente enfrenta a morte, a gente tem que se lembrar da promessa da palavra de Deus, do próprio Cristo, que lá em João 11:25 declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. É claro que a gente chora pelos mortos que a gente perde, mas o nosso coração tem que se encher da esperança de um reencontro. E isso em breve vai acontecer. Quando Jesus voltar, todos os anjos virão. E como aprendemos semana passada, eles vão vir para reunir as famílias que a morte separou. Você já imaginou o anjo reunindo mais uma vez o esposo com a esposa, o pai com o filho com a mãe, o irmão com o irmão? Vai ser um dia de reencontros. A morte está com seus dias contados. E nós podemos crer na ressurreição porque Jesus venceu a morte. E por isso nós também venceremos. Louvado seja Deus por essa esperança.